Hello, students! Olá, galerinha do sétimo ano. Hoje a gente está aqui para mais uma videoaula. A atividade de hoje que a gente vai fazer, ela é lá no finalzinho do nosso livro, que são as extra practice, tá? Essa página aí que a gente tá é a página 159. A gente vai fazer as extra practice das unidades 3 e 4, que são as duas últimas unidades que a gente estudou. Nessas extra practice, a gente vai ter atividades de revisão dos conteúdos que a gente já estudou, né, nas últimas aulas, ok? Então, é mais uma atividade de fixação e para a gente poder fechar esses conteúdos e entrar no próximo capítulo na outra semana, ok? Let's go! Então, Extra Practice, Unit 3, Does Cinema Imitate Life? Okay. Read the text below, then answer the following question about your notebook. A gente tem aqui uma... Como é que eu posso dizer? Um cartaz, tá? De um filme. Só um minutinho que eu vou ligar a bateria aqui do computador. A gente tem aí o cartaz de um filme, ok? Continuando. E aí a gente tem o título aqui, ó, Moon, Guardian of the Moon, né? É o Guardião da Lua. E aí a gente tem aqui como se fosse um descript, né? Uma descrição do que fala. What's the history? E aí depois, it's the any good. Então eu tenho aqui como se fosse um... Como é que a gente chama isso em português? Um sumário, um resumo sobre o que fala o filme, tá? Nessa página. Então a gente vai para a próxima, que como ele falou aqui no exercício, era para ler o texto e responder as questões. Então vocês vão ler esse texto e vão responder as questões da próxima página. Letra A. What's the movie rated? What kind of the text is this? What it's about? Where was the published? Who is the author of the text? Todas essas informações vocês vão tirar lá no texto, sobre o que é o texto, que tipo de texto é, quando foi publicado, quem é o autor, tudo isso vocês vão encontrar lá na primeira página. Exercício 2. Write the best option to complete the sentence in your notebook. Então eu tenho aqui uma frase e vocês vão ter que escolher qual dessas três opções? Adults, teen e people of different ages. Qual dessas três opções que completam essa frase e vocês vão circular ou sublinhar, tá? Uma dessas três opções. 3. Read the text again and complete the information in your notebook. Então, vocês vão ler o texto novamente e vão completar com informações do texto essas frases, tá? Só trocar o cadeado por uma dessas informações. The movie review was released in... Aí eu troco o cadeado pela palavrinha que completa. E assim sucessivamente nas outras duas opções. Número 4. Look at the poster and read the text again. What are the genre of the movie? Então, depois que vocês leem o texto novamente, vocês vão ter que dizer para mim qual é o gênero desse filme, tá? Se vocês vão identificar. O livro, ele traz pra gente que é um filme que ele tem alguns gêneros misturados, tá? Ele não é só aventura, ele não é só romance, ele não... Entendeu? Você pode identificar nesse filme 3 gêneros diferentes. Se vocês conseguirem identificar 1 ou 2, já tá bom. Mas ele tem 3 opções de gêneros diferentes. 3 coisas que vocês conseguem identificar. 5. Read the text again and observe the image. Write true or false in your notebook. Então, vocês vão observar no texto e na imagem para marcar se essas frases são verdadeiras ou falsas.
Are the reviews opinions about the movie positive, negative or both? Justify your answer. E aí, a opinião que o resumo traz, ela é negativa, positiva ou é ambas, tanto negativa quanto positiva? Justifique sua resposta. 7. What does the word sweet mean in this sentence? But they were sweet with each other, that is ultimately charming. Essa palavra sweet nessa frase, qual dessas duas opções representam o seu significado? Exercício 8. Based of the review, the post and previous activity, describe the movie using 2 adjectives. Ele quer que você dê 2 adjetivos para descrever o filme. 9. In Unit 3, you learned that simple present and linking words, the very common in many texts, include review. Go back to the movie review, identify the linking words and the verbs in the simple present and write in your notebook. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão encontrar verbos no simple present e linking words, que são as palavras que juntam as frases lá no texto para vocês escreverem no seu caderno. Ok? Extra Practice Unit 4, tá? Agora a gente vai no Extra Practice da unidade 4. Read the text and write the best option to complete this sentence in your notebook. Então eu tenho aqui: the text is a ou an. Qual dessas 6 opções completam essa frase de acordo com esse texto? Ok? Vocês vão escolher se é uma biografia, é um perfil, é um diário, é uma linha do tempo. De acordo com esse texto, qual dessas palavras completam a frase? 162, que é a última página que nós vamos fazer hoje. Answer the following question about the text in your notebook. Então, vocês vão responder todas essas perguntas que são sobre o que está lá no texto, né, da vida da menina. Todas essas perguntas vocês vão responder. Exercício 3. Find the 2 months mentioned in the text. Encontre no texto 2 meses que foram mencionados. 4. Match the column in your notebook. Vocês vão relacionar os anos com os acontecimentos, de acordo com o que tem lá no texto também. 5. Use an adjective to describe Emma Watson according to the text. Use um adjetivo que descreve a Emma de acordo com o texto. Então, vocês podem ou procurar lá no texto, ou de acordo com a descrição, vocês vão escrever qual é o adjetivo. When was Emma Watson born? Quando que ela nasceu? Vocês vão achar essa informação lá no texto também. Exercício 7. Complete the sentence with the correct form of the verb. Write in your notebook. Eu tenho aqui 3 verbos e aí vocês vão colocar ele na frase, substituindo esse cadeado por um desses verbos com a devida conjugação dele. Exercício 8. In your notebook, write the years from Emma Watson timeline. Então, vocês vão escrever por extenso os anos que foram descritos lá na linha do tempo da Emma, tá? Escrever por extenso. 1995, 2000, 2010, 2014. Então, escrever por extenso. Exercício 9. Which years were especially important in your life? Write them in your notebook. Quais são os anos que são especialmente importantes na sua vida? Escreva no seu caderno. E você, qual é o ano que você achou assim, você considerou o mais importante da sua vida? Vocês vão escrever aí no seu caderno, ok? Acabou aqui. Na próxima semana eu mando o gabarito para vocês. Beijinhos. Bye!